Olá! Nesse vídeo nós vamos ver o passo a passo do vestido. Então, eu cortei aqui tecido duplo. Deixa eu igualar aqui para que eu mexi, aí saiu da posição. Prontinho. Tecido duplo, cortei exatamente igual ao molde. Primeiro eu risquei, depois cortei no risco. Isso aqui são as mangas. Tecido duplo, risco apenas uma vez e corto, porque já sai as duas mangas. Aqui tem um pique, que é para indicar onde eu vou começar e encerrar a costura do franzido. Vou marcar com a tesoura, mas você pode marcar com o lápis. Desse jeito. E agora, eu vou pegar apenas uma parte da blusinha e vou prender a gola. Passo uma costurinha para prender. Passei a costurinha. Agora eu vou pegar as mangas. Vou dobrar aqui, nessa marcação, e vou passar o abanhado. Largura do pé de máquina. Agora eu irei franzir. Coloco o ponto máximo da máquina. No começo do franzido eu faço um retrocesso, já para travar a linha. E venho passando a costura no ponto máximo da máquina. No final eu não faço retrocesso, tá, gente? Porque se fizer não vai conseguir puxar o fio. Agora eu pego apenas um fio e puxo o de cima. Pode puxar totalmente. Eu costurei aqui de pique a pique. Então agora é só puxar tudo. Pego as duas pontas de linhas e amarro. De linha e amarro. Aí eu vou prender a manga apenas na camada de cima da blusa. Não vou pegar o forro não, porque eu quero que fique embutido. Mas se você não quiser, você pode já pegar aqui as duas camadas da manga, juntar, né, a parte externa com o forro e já prender a manga pegando as duas partes da cava. Se não quiser fazer embutido. Aí aqui eu comecei ali, né, na cava, no finalzinho da cava e venho costurando, posicionando a largura do pé de máquina, vou ajeitando esse franzido. Costuro um pouquinho, solto, costuro um pouquinho. Você também pode alinhavar, tá certo? Se você não tiver muita prática, alinhava. Alinhavar é com agulha e linha. Prende a manga na blusa manualmente para depois passar a costura. Prontinho. Fiz isso nas duas mangas. Agora eu irei colocar o forro. Porque como eu falei para vocês, eu quero embutido. Primeiro eu vou costurar a parte da gola. Posicionar aqui certinho. Aí eu costuro a parte das costas e passo a parte do pescoço. Largura do pé de máquina. Esse molde é calculado para a largura de uma máquina doméstica, né? Como vocês estão vendo. Se for usar uma máquina industrial, aí você tem que colocar um pouquinho mais largo do que o pé de máquina da industrial, porque ela é mais estreita. Aqui vem, deixa a agulha dentro, levanta o calcador, vira e encerra com retrocesso. Agora eu vou cortar essas pontas, que é para quando desvirar não ficar com acúmulo de tecido. E aqui na curva, eu vou fazer alguns piques. É necessário fazer porque se não fizer isso, quando desvirar, vai ficar repuxando. Não vai dar o caimento devido. Agora eu vou, antes de desvirar, agora eu vou enrolar a manga assim, ó.
porque tem que livrar a parte da costura. Vou puxar o forro para cima, cobrindo a manga, e vou passar a costura. Venho costurando. Aqui você se certifica que não tá pegando a beiradinha da manga. Lembrando que não é obrigatório ser assim, tá? Você pode juntar frente e costa primeiro e costurar. Costurar tudo junto. Agora, para desvirar, eu venho da parte maior para menor. Antes eu vou fazendo alguns piques na curva. E agora eu vou da parte da frente, coloco a mão aqui, e vou puxando a manga. Pronto, puxei tudo, agora é só acomodar com palito, qualquer outra coisa pontuda. Vou acomodar aqui todos os recantos. Pronto, agora eu vou dobrar assim pelo avesso, colocando frente com costa, vou igualar tudo. E vou passar uma costura, fechando com retrocesso no começo e no final. Corto o excesso e passo um zigue-zague para fazer o acabamento. Vou fazer isso, a mesma coisa do outro lado. Pronto, a blusinha ficou pronta. Vou passar um elastex na borda da manga. É bom conferir se ficou da mesma altura, aparar o que tiver de aparar. Na borda da manga, eu vou pegar um elastex, 2 fios. Fiz um nó na ponta e vou escorregando aqui por dentro, o máximo que der. Quando não der, eu saio aqui no avesso, tá? E volto. Chega no finalzinho, eu vou puxar até ficar no aperto do bracinho da boneca. Normalmente eu meço pelo meu dedão. E agora eu faço o nozinho. Agora vamos à saia. Para a saia, eu vou utilizar termocolante permanente, que não vai precisar costurar. Mas você pode usar termocolante, que é apenas para fixar e tem que fazer uma costurinha em volta. Ou você pode simplesmente usar o molde, riscar e pintar de vermelho. Você pode fazer dessas 3 formas, tá bom? Eu vou usar o termocolante permanente. Ele vem assim, o lado que
que não tem brilho, eu risquei o coração. E vou passar o ferro. Demoro bastante porque ele precisa colar nesse tecido. Eu gosto muito do termocolante permanente, porque você não precisa fazer o caseado. Tem outro termocolante que você tem que fazer o caseado em toda volta. Ou, sim, você também pode substituir por feltro, já ia esquecendo. Cortar um pedacinho de feltro vermelho, formato de coração, e prender com uma costurinha reta mesmo, tá bom? Pronto, depois que o termocolante colou, eu vou recortar igual com o molde, né, o desenho. Agora eu vou pegar o tecido da saia, cortei 58 por 16, dobro no meio, depois dobro novamente e vou passar o ferro só para marcar. Agora eu abro. Na segunda marcação, aqui, eu vou posicionar o coração bem no meio. Vou tirar a película de trás, tá protegendo a cola. Coloco. E agora eu venho com o ferro quente. Fico pressionando, deixo aqui. Tem que demorar, que é para poder ficar bem colado. Pronto, já ficou bem colado. Agora eu vou passar para tirar as marcações que eu fiz. Ficou bem preso. Muito bom esse papel. Agora eu irei franzir. Coloquei o ponto máximo da máquina. Aqui na lateral eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro. Vou passar um retrocesso prendendo. E agora eu começo a fazer a costura de franzir. Chegando no finalzinho eu também dobro e encerro sem retrocesso. E ao lado eu vou passar outra costura do mesmo jeito, bem ao ladinho dessa que eu fiz. Cuidado para não passar por cima da que você já fez, tá? Porque se fizer isso vai travar, você não vai conseguir franzir. Agora eu vou pegar essas duas linhas do final. Lembrando que o retrocesso eu só faço no começo, tá? Também nem é obrigado. Você pode amarrar no começo. O importante é que o começo fique bem preso, que é para quando você começar a fazer esse puxado aqui, ele não escorregue no final e saia fora. Depois que eu franzi bastante, eu pego a blusinha e meço. Dobro assim. Pego a blusinha também e meço. Pode ser com ela aberta, a saia e a blusinha aberta. Encosta assim, certinho. Para ver se já está com a mesma medida. Ficou com a mesma medida, então já posso pegar esses dois fios e amarrar. E agora eu posiciono direito com direito, deixo aqui bem rente o começo e vou passar uma costura. No começo eu faço um retrocesso, largura de um pé de máquina.
finalzinho também. Agora eu corto o excesso e vou passar um zigue-zague. Prontinho, agora eu vou conferir se ficou da mesma altura. Vou pegar aqui a parte de baixo do vestido e vou passar uma costura fechando a saia, deixando uma abertura de mais ou menos 2 dedos antes de chegar na cintura. Uns 3 centímetros. Antes de chegar na cintura, eu encerro. Vou colocar aqui minha etiqueta. Pronto. Retrocesso. Encerrei. Agora eu irei abrir a costurinha assim, que é para poder abanhar. Vou dobrar. E aqui eu vou fazer o acabamento com o elástico, mesmo elástico que eu usei na calçola. Esse elástico decorado, mas pode ser uma renda, o que você preferir. Posicionar aqui embaixo. A diferença é que eu não vou esticar o elástico. Eu vou apenas costurar como se ele fosse uma renda. Vou dobrando a beiradinha do tecido, né, para fazer a barra. E vou costurando. Eu estou fazendo isso com zigue-zague. Eu gosto muito de fazer os acabamentos com zigue-zague, eu acho que fica bonito. Mas aí vai do seu gosto, né? Se você não quer, não faz. Prontinho. Aqui nessa gola, para ela não ficar levantando, você pode fazer um pontinho, a mão por baixo, ou então colocar um pingo de cola, como eu fiz aqui. Ficar segurando até a cola esfriar. E para fechar, eu vou colocar 2 botões de pressão desses manuais, né, que você costura como se estivesse costurando o botão. Não tem segredo. Você também pode costurar um velcro. Vou colocar 2, um na parte de cima, na altura do pescoço, e um na direção da cinturinha. Vou colocar um aqui, outro aqui. Pronto. E aqui termina o vestidinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!